Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky e hoje a gente vai conversar sobre o pioneiro da fantasia moderna, considerado o avô de grandes mestres, que influenciaram aí a literatura no século XX, amigo pessoal de Lewis Carroll, autor do Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Hoje, como vocês já devem ter visto aí no título e clicado para assistir, nós vamos conversar sobre Fantastes, do George MacDonald, um autor escocês que, como eu falei, é avô da fantasia moderna. Esse autor, ele influenciou o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien, por mais que, posteriormente, eles falem que a escrita dele não era muito boa. E eu vou falar que eu concordo um pouquinho com eles, por mais que esse livro tenha me encantado e seja muito bonito, quando você lê esse livro, parece que você tá vendo uma pintura muito linda, ou uma paisagem, sabe, quase que sublime. É assim que eu me senti lendo esse livro. Então é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam e principalmente leiam para crianças. Tanto que o subtítulo do Fantastes é um conto de fadas. Mas o George MacDonald defendia que contos de fadas deveriam ser para todas as idades, assim como o Tolkien e o C.S. Lewis. Então, assim, é um livro que se você for adulto, você vai pegar muito mais coisa que uma criança, com toda certeza. Só que esse é o tipo de livro que eu vejo muito a Disney fazendo uma animação, sabe? Eu acho que se ela fizesse uma animação, seria uma animação tão feliz. E com certeza seria uma das minhas favoritas, porque é um livro muito, muito bonito, gente, de verdade. Esse não é o primeiro livro que eu leio do MacDonald. Eu já li esse daqui, A Princesa Flutuante. Só que, pra ser bem sincera, eu não lembro desse livro. Eu li há uns 3 anos, talvez, e eu não lembro dele. Eu li igual a minha cara, né? Mas, enfim, ele tá ali na estante. Provavelmente, né? Futuramente eu farei uma releitura, porque eu gostei bastante do Fantastes. Por mais que eu tenha começado não dando muita coisa pra ele, e eu tive uns momentos de uma briguinha, né? Pra continuar lendo, ele ali no final me conquistou e tem passagens tão belíssimas que você fica assim, boquiaberto, tá? É um livro, assim, fenomenal. Para a nossa felicidade, a editora Thomas Nelson tá publicando agora os livros do George MacDonald. Ele já tem o Lilith, que é um outro livro dele que é, assim, bem popular, Fantastes, e tem mais alguns também. Então, né, futuramente a gente vai ter aí no nosso cantinho aqui, conversar um pouquinho mais sobre esse grande autor, né? Como eu falei, o C.S. Lewis e o Tolkien não gostam muito da escrita dele, né? E aqui a gente tem uma introdução do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, inclusive, tem um livro só sobre o MacDonald que eu quero ler. E ele, assim, ele fala um pouquinho da vida dele, por mais que ele nunca tenha conhecido, né, os acessos que ele tem. Então ele vai falar, ó, exatamente assim, ó, na página 10, ó. Se definirmos a literatura como uma arte cujo meio são as palavras, então, certamente, MacDonald não tem lugar na primeira fila, quiçá nem mesmo na segunda. De fato, há passagens em que a sabedoria, e ousarei chamar de a santidade em seu interior, triunfam sobre, e até mesmo pulverizam os elementos mais básicos em seu estilo. A expressão torna-se precisa, convincente, econômica, adquirindo um aspecto constante. Porém, ele não mantém esse nível por muito tempo. A textura de sua escrita é indistinta como um todo e por vezes hesitante. Né? Mas aí aqui na página 11 ele já fala. O que ele faz de melhor é a fantasia. Fantasia que flutua entre a alegoria e o mitopeico. E isso, em minha opinião, George realiza melhor que qualquer outro. O problema crítico com o qual somos confrontados é se esta arte, a arte de criar mitos, constitui uma espécie de arte literária. Então aqui ele vai discorrer, né, como vocês sabem, C.S. Lewis, professor de literatura, sobre a questão da criação de mitos. E aqui eu fiquei convencida de que criar mitos não precisa exatamente uma qualidade literária, né? Ele vai falar mais ou menos isso. Então, a obra do MacDonald é boa por si só. Enfim, é uma introdução muito legal, tá? De verdade. Gostei que colocaram essa daqui no Fantastes. E esse é um livro que a gente vai ter vários mitos rodeando ele. Então, tem um momento do livro, que quando a gente chegar lá eu comento um pouquinho mais, que a gente vai ter a representação do mito do Pigmalião, a gente vai ter aparições de cavaleiros do rei Arthur, a gente vai ter várias, sabe, esse tipo de coisa, rodeando aqui o livro, e ele vai se apoiar nisso mesmo para construir essa história, que é uma história meio, como eu falei, é como observar uma pintura muito bonita, sabe? É uma história que ela fica nisso, sabe? E por isso que eu talvez não tenha gostado tanto, e os autores, como eu falei, também, eu gostei muito do livro, tá? Só que falta um pouquinho, tipo, os personagens, sabe?
esse livro é contado de forma como as memórias do protagonista, que é o Anodos, né? Então ele vai contando as memórias que ele teve no Reino das Fadas que ele acaba entrando. Então, assim, ele tem momentos que vai falar que não se lembra direito, que vai pular descrições, esse tipo de coisa. Só que eu acho que falta um pouco dessa caracterização mais forte dos personagens, sabe? O Anodos mesmo, que é o protagonista, ele não tem uma caracterização muito abundante, né? Mas isso não tira o mérito do livro, porque as descrições desse livro, pra vocês terem uma noção, caso alguém aí já tenha lido Hemingway, vocês sabem o quão seco ele é nas palavras, né? Ele é tipo, pá, pronto. Aqui, o MacDonald é o completo oposto dele, porque ele se estende em adjetivos, ele cria todo um ambiente, assim, que você fica arrepiado. Eu não sei quantas vezes nas minhas anotações eu coloquei melhor parte do livro, porque tem momentos que você fica, assim, lindo, 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 lindo mesmo. MacDonald, ele acerta nesse quesito com toda certeza, e ele coloca essas descrições com maestria. É, de fato, muito bacana. Então vamos à história, não é mesmo? Anodos é um jovem que acaba de completar 21 anos, então ele atinge a maioridade dele. E atingindo a maioridade, ele recebe a chave de uma escrivaninha que era do seu pai, que já veio a falecer. Então quando ele abre essa escrivaninha, que tem várias gavetas, ele vai abrindo. E aí ao abrir uma delas, sai uma fadinha, uma mulher bem bonita e toda cheia de... enfim, né? Uma mulher bem bonita. E aí, nesse quesito, ela fala que ele vai embarcar no Reino das Fadas. Por quê? Porque a irmãzinha mais nova dele tinha perguntado se o Reino das Fadas existia. E ele responde que existia, só precisava de um jeito de entrar nele. Então ela fala que ele vai entrar nessa aventura do Reino das Fadas. E ele, de fato... Então ele vai se deitar e quando ele acorda, o quarto dele tá todo molhado. E ele vai andando e vê que chegou no Reino das Fadas. Então, nesse processo do Reino das Fadas, ele vai conhecendo muitas pessoas, ele para, inclusive, numa casinha que é bem fronteiriça, né, de uma moça que é descendente de fadas, tanto que é por isso que ela mora lá, e aí ele acaba conhecendo um pouquinho mais, lendo histórias sobre o ambiente, e daí elas falam que tem um grande perigo nesse Reino das Fadas, que é o Freixo, que é uma grande árvore maligna, e o Freixo é uma figura que está presente na mitologia nórdica e na mitologia celta. Na mitologia nórdica, o Freixo é a árvore que liga os 9 mundos. Então, ele é uma figura já presente na mitologia mesmo, né? Então, elas só falam para ele tomar cuidado com o Freixo. O Freixo acaba perseguindo ele, só que ele é meio que ausentado disso porque ele encontra uma faia. E essa faia é a representação de uma árvore, só que é uma árvore que tem sentimentos. Eu não sei se isso faz... Afinal, a gente tá falando de um conto de fadas. E aí ela dá um pedaço do seu cabelo pra ele, então nisso o Freixo para de perseguir e atormentar ele até um determinado ponto. E aí ele começa a andar, e ele entra numa caverna. Nessa caverna que a gente tem o mito do Pigmalião. O mito do Pigmalião, para os que não sabem, é um mito grego. E lá a gente tem o Pigmalião, que ele encontra uma mulher e aí ele se apaixona pela essa escultura e aí ele faz de tudo para que essa escultura tome vida. Então é isso que vai acontecer. Ele encontra uma mocinha de uma estátua muito bela, muito bonita mesmo, de mármore, e ele começa a cantar. E aqui a gente tem diversas canções, sério, eu não sei quantas páginas a gente tem. Se você abrir, ó, numa página aleatória vai ter uma canção, assim, ó. E assim, são várias páginas, canções belíssimas também. E aí ele vai conseguir acordar essa mulher. E aí essa mulher acaba entregando ele pro Freixo, né? E essa seria a falsa dama de mármore que ele procura, né? E esse acaba não sendo o objetivo dele. A gente tem aqui, no final do livro, é achar o seu ideal, né? Então, essa é uma falta de construção que eu acho que o MacDonald podia ter feito, né? Porque o Fantastes é toda essa caminhada de amadurecimento do Anodos, né? Ele acaba se desprendendo de si no final do livro e aceitando, ganhando mais humildade, sabe? Esse é o grande ponto, a jornada do Anodos, né? Ele se doa, ele aprende a se doar, né? Nesse caminho de amadurecimento. Então, depois que ele começa a ser perseguido pelo Freixo, ele foge. E aí, esse ponto eu acho interessante, muito, muito interessante, que é ele acaba entrando numa casa de ogro. Mesmo ele tendo sido alertado por uma família
anteriormente, não a do início, ele para em várias casas, né, ao decorrer dessa jornada dele, e essa família pede pra ele que ele não entre nessa casa de ogro, porque grandes maus podem perseguir ele. E ele acaba entrando acidentalmente, mas enfim, ele tem um armário, e nesse armário o ogro, né, que tá meio disfarçado, assim, fala pra ele não abrir. Adivinha o que o bonito faz? É óbvio que ele abre, né? E aí ele, nisso de ele abrir, acaba encontrando a sombra dele. E eu acho essa questão da sombra algo muito interessante que o MacDonald vai usar aqui, né? O que seria essa sombra dele, né? Seria a pior versão dele. E essa sombra tem momentos que vai corroer ele muito, sabe? Então ele acaba deixando de perceber as belezas do reino das fadas, ele acaba se tornando, fazendo maldades para as pessoas que ele vai encontrando no caminho, e até que essa sombra vai perseguir ele até o final do livro. Ela vai estar ali junto dele. E é interessante, né? Porque todos nós temos uma sombra que tá ali escondida. No caso, na dele, é uma sombra que vai perseguir, vai atormentar e vai estar ali na cola dele visivelmente, né? Que são os defeitos, e essa é um ponto que eu acho, como comentei, muito interessante. E todos nós temos essa sombra, né? Caso a gente entre no reino das fadas, talvez ela esteja ali do nosso lado, bem representada e escancarada, assim como estava para o Anodos. Mas ela tá ali, né, gente? Os nossos pecados estão aqui, do nosso lado, sempre, constantemente. Às vezes eles só não são escrachados, igual aconteceu com o Anodos, afastando as pessoas, né? Porque essa sombra acabava tornando ele mais impulsivo, raivoso e enfim. Mas tá aqui, né? A nossa sombra tá sempre com a gente. Isso é algum exercício, né, pra gente... O MacDonald acaba, né, colocando pra gente perceber, e ele demora, tá, pra se livrar. Ele só vai se livrar dessa sombra quando ele percebe a própria pequenez, que é um momento, assim, muito bonito no livro, é bem no finalzinho, que é um momento que, assim, eu tava até meio assim, né, de gravar um vídeo sobre esse livro, porque eu não tava gostando muito. Mas com esse momento, vou falar que eu quase chorei lendo. Muito bonito, muito bonito. Então ele acaba com essa sombra, né, ele vai chegar no palácio do Reino das Fadas, que é onde mora a Rainha das Fadas, que não aparece, né? A bonita é só falada, mencionada. E nesse trajeto até o Reino das Fadas, eu até coloquei post-it diferente, porque muito bonito, muito bonito, muito bonito. Ele no barco dele, as descrições das paisagens, tudo assim, descrito com uma riqueza, com tudo, sabe? Nossa, incrível, de verdade. Isso é algo que, se você for lendo e vai permeando a leitura, de verdade, fenomenal, tá? Essa parte aqui, muito bonita. Então ele vai chegar nesse palácio do Reino das Fadas, né, da Rainha das Fadas, e ele vai ficar lá, assim, muito tempo mesmo, tá? Grande parte do livro é ele narrando as histórias que ele lê na biblioteca. Eu acho essa parte da biblioteca muito bonita, porque ele vai falar que quando ele tava na biblioteca lendo essas histórias, parecia que ele era o protagonista. Eu acho isso muito bacana, fazer um paralelo com o leitor, né? Porque a gente vai lendo e a gente vai se colocando na posição dessa pessoa. Eu acho isso algo natural. E aqui o MacDonald expressa com as palavras dele muito certeiramente mesmo. É algo que eu acho pessoalmente incrível, ele fazendo toda essa descrição. E enquanto ele tá nesse palácio, né, a sombra fica meio distante, sabe? Ela não é uma figura tão presente na vida do Anodos quanto quando ele estava fora. Então o palácio é meio que um recanto seguro. Então ele acaba conseguindo se reconectar um pouco com as criaturas mágicas, porque antes dele ter a sombra, ele conseguia, por exemplo, entender o que os animais estavam falando, ele conseguia ter essa percepção um pouco maior e aproveitar mais a jornada dele, né, no Reino das Fadas. Só que quando ele descobre a sombra, e a sombra começa a perturbar ele acaba perdendo esse sentido, né? Tanto que tem momentos que ele até desiste, ele acaba aceitando a sombra mesmo e fala que ela até pode ser uma coisa boa, mas logo ele percebe que não é bem assim, que a sombra é um grande mal na vida dele. Então ele tem esses altos e baixos, né? Até que ele chega no palácio e ele fica até meio desconfiado porque essa sombra, ela não tá muito, né, assim, ela tá bem afastada, ele via vez ou outra ela, sabia que tava lá, mas assim, ele tava conseguindo aproveitar um pouco mais essa liberdade mesmo, né, que a gente tem quando... A verdadeira liberdade, né? Sem essa liberdade que não é permeada pelo pecado, podemos colocar assim. Porque quando a gente tem uma grande culpa, quando a gente sabe que é uma pessoa
Quando a gente não sabe da nossa própria pequenez, quando a gente tem a vaidade, enfim, todos os vícios do ser humano, né, intrínsecos em nós, e quando ele tá nesse meio, ele consegue, e a sombra, os pecados, os vícios, tá um pouquinho mais pra lado, ele consegue aproveitar um pouco mais da liberdade num lugar muito bonito que ele tá. E aí tem um episódio muito engraçado que ele começa a explorar, né, esse palácio, e ele encontra dançarinos que se transformam, né, em estátua. E aí ele vê esses dançarinos, né, e aí ele acaba encontrando a verdadeira dama de branco. Então ele sonha com essa dama, e ele acaba indo lá pensando, tá, eu posso encontrar ela acidentalmente, né, eu vou fazer aqui, dar os meus pulinhos e eu vou encontrar. E no sonho, adivinha, essa dama de branco que é tão protegida e, enfim, que é a representação do amor pra ele, né, porque aqui tem várias histórias em relação ao amor. Por exemplo, tem uma história que ele lê do Cosmo, que é um jovem que acaba se apaixonando por uma moça que está dentro do seu reflexo, e ele só liberta ela, e o amor é algo meio shakespeariano, sabe, bem trágico. Então, é um livro permeado por esse assunto, né, da doação, e tanto que o livro fecha dessa maneira. Mas calma lá. Aí ele acaba, essa sombra, a dama, ela tá sendo meio que, ela tá sendo invisibilizada pelos olhos dele. Por quê? Porque a sombra dele tá cobrindo essa jovem. Então, só a partir da canção, assim como ele libertou a falsa dama de mármore, ele acaba conseguindo acordar essa moça, só que essa moça não fica com ele, porque ele tem que fugir, e ele vai atrás dessa moça. Um personagem que é presente, que tá rodeando sempre aqui, é o Cavaleiro da Armadura Manchada. Esse cavaleiro aqui, no início do livro, ele tem a armadura manchada, que foi enfeitiçado por um feiticeiro. Então, a armadura resplandecente dele não é resplandecente justamente por essa maldição jogada sobre ele. E ele só será libertado dessa maldição quando ele fizer algum ato muito cavaleiresco, sabe? Algo grande que liberte as pessoas do Reino das Fadas. Então, no final do livro, a gente vai acabar ficando sabendo que ele acabou derrotando o Freixo. Então, a partir disso, ele é quase que renovado, sabe? Então, os poderes cavaleirescos dele retornam. E essa figura do cavaleiro é quase que a representação do homem ideal, sabe? E a mulher, a dama de branco, seria a representação da mulher ideal. Por quê? Porque o cavaleiro, ele tem aquela nobreza, aquela hombridade, todas as virtudes que uma pessoa deveria ter, né? E é uma figura que o Arnoldos até fica meio envergonhado de estar perto, de tamanha grandeza, sabe? É tipo aquela cena do Rei Leão, que o Mufasa coloca a patinha e a pata dele e o Simba pisa em cima e vê o quão pequeno ele é. Então, aqui a gente tem algo semelhante, tanto que o Arnoldos, ele fica um pouco enciumado por esse cavaleiro, mas sabe da grandeza dessa figura. Então, quando a gente tem o Arnoldos acaba no final do livro se rendendo e admitindo a pequenez dele, ele vira escudeiro desse cavaleiro. Pra vocês terem uma noção, né? Enfim, eu tava falando Então, depois de voltar desse cavaleiro, né? Ele acaba indo atrás da dama de branco que foge dele. E aí ele cai em um abismo, toda essa história, e aí ele acaba parando na casa de uma senhora muito bondosa, e lá ele vai ter um momento de descobrimento mesmo, de amadurecimento. É uma senhora que vai acolher ele, vai ajudá-lo a enfrentar os temores que ele tá passando ali nesse reino das fadas. Tem momentos em que ele só quer ir embora dali, e aí ela acaba sendo um reconforto pra ele, né, uma moça muito bondosa. E aí depois ela pede, né, por um erro dele, a casa dela começa a ser meio que alagada, então ela, pra salvar ele, ela sai da casa dele, e aí fica subentendido que ela não poderia sair da casa dele, senão as águas subiriam, então ela pede pra ele ir embora. E aí nesse ele ir embora, ele conhece dois irmãos que querem enfrentar gigantes, e aí eu acho que esse é o ponto de virada dele, porque ele percebe o quão altruístas são esses irmãos, e aí irmãos que tiveram contato com essa velha bondosa, e aí nisso o Arnoldos vai ficar... Ele é meio que predestinado a ajudar esses irmãos a derrotarem os gigantes que estão assolando a terra deles. Então nisso os irmãos acabam falecendo nessa batalha contra o gigante, somente o Arnoldos ele sobrevive, e ele acaba sendo nomeado cavaleiro pelo rei ali do lugar, e isso dá uma enchida no ego dele, sabe? Achando que ele consegue fazer as coisas. Então ele vai acabar entrando numa floresta encantada, e nessa floresta encantada
ele vai ver ele próprio, só que muito grande. E nisso a sombra tá lá, tá? Então esse eu dele muito grande e um pouco assustador acaba obrigando ele a se enterrar numa torre, né? E aí nessa torre ele vai ter um sonho, e esse sonho eu vou falar que é uma das partes mais bonitas desse livro. Lá no inicinho, quando ele já tinha despertado a sombra, toda aquela história, ele conhece uma mocinha, uma criança, né, nesse momento da história, e ela tava carregando um globo, né, um globinho assim, e ela fala que ele não pode tocar nesse globo. E, influenciado pela sombra e por todo aquele contexto, ele acaba destruindo o globo dessa criança. E aí, nesse sonho, ele reencontra ela, agora como uma mulher, né, e ela agradece ele, não pede pra ele se perdoar. E aí ele vê isso e ele fica... Sabe quando uma pessoa é tão boa e ela é boa verdadeiramente e você é uma pessoa tão ruim ainda e você tem toda aquela questão e aí você fica envergonhado pela sua pequenez perto de uma pessoa que é tão grande? Ele tem esse momento, né? E ele se depara o quão pequeno ele é, o quão snob ele estava sendo sem merecer. Ele não era um cavalheiro, ele era um serviçal somente. E ele se depara nesse sonho, porque essa mocinha, ela tinha de tudo pra odiar ele, porque o globo, ela fala que era o bem mais precioso dessa pessoa. E ela não tem ódio dele, ela perdoa ele e agradece a ele. E isso é um exercício que, enfim, todos deveriam fazer, principalmente os cristãos, né? E a gente, quantas vezes não faz, né? A gente fica com aquele rancor no coração e ela agradece a ele, né? Porque essa pequena coisa do globo faz ela crescer mais como uma pessoa, ela amadurece mais. Então ele fala que ela é uma jovem que a alegria que tinha no globo agora passou pra ela. Então ela canta e leva a luz na floresta de trevas. Gente, muito lindo isso, muito lindo de verdade. Daí ele tem esse momento e ele aceita, né, finalmente, que ele merece ser um serviçal. E depois disso, ele encontra o cavaleiro de novo, da armadura, que agora não é mais manchada, e ele se oferece para ser o escudeiro dele. E o cavaleiro, depois de algum receio, né, porque o cavaleiro, ele, na verdade, é um marido da dama de mármore. Então ele fica meio receoso com essa questão, mas ele aceita o Anodos, e o Anodos fica feliz por servir uma pessoa que é tão amada por uma moça que ele amou tanto, né? E ele acaba aceitando essa questão, né? E aí tem um momento que ele acaba tendo um afronto com uma pessoa ali que tava fazendo um ritual meio suspeito, né? Meio estranho. E aí ele acaba morrendo no Reino das Fadas. E, gente, que lindo. Esse aqui eu preciso ler pra vocês porque é belíssimo. É belíssimo. Esse daqui tá no capítulo 24. Página 280. Contudo, isso aqui eu achei muito engraçado, que falou que ele morreu e ele tava escrevendo ainda. Eu tava assim, o que tá acontecendo? Virou Memórias Póstumas? Eu de verdade fiquei bem perdida. Eu estava morto, aqui ó, 278, eu estava morto e muito contente. Eu fiquei bem, o que tá acontecendo, né? Enfim, na 280, que é essa parte, olha, muito bonita. Contudo, a lua não conseguiu me deixar triste, pois sabia agora que é por amar e não por ser amado que alguém pode chegar o mais perto possível da alma de outra pessoa. Sim, onde há dois amores, é o amor de um para com o outro que origina e aperfeiçoa a bem-aventurança de ambos, e não o ser amado. Sabia também que o amor concede àquele que ama poder sobre qualquer alma amada, mesmo se aquela alma não o conhecer, trazendo-o internamente para perto daquele espírito. Tal poder só pode ser bom, pois à medida que o egoísmo avança, o amor retrocede, e o poder originado por ele morre. Não obstante, todo o amor encontrará, um dia, o seu retorno. Todo o amor verdadeiro irá, um dia, observar a sua própria imagem nos olhos do ser amado e sentir-se humildemente feliz. Isso é possível nos reinos da altiva morte. Ah, meus amigos, pensei eu, como eu zelarei e aguardarei por vocês, como os assombrarei com meu amor. Sério, gente, esse é um livro que... Pais aí que estão vendo meu livro, por favor, vão na Amazon e comprem esse livro e deem para suas crianças lerem ou leiam para elas, tá? É um livro, assim, belíssimo, 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 belíssimo. E aí nós temos o último capítulo também, é bem curtinho, tem poucas páginas, mas é muito bonito, tá, gente? De verdade. Então, essa é a jornada. E aí, eu falei, né? Ele morre no reino das fadas.
e ele renasce no nosso como uma pessoa completamente diferente, né? Porque depois de passar por toda essa experiência, ele renasce como uma pessoa boa, né? Talvez como o batismo, considerando que esse livro é permeado por um espírito cristão. Afinal, ele entra através das águas, ele morre e ele renasce. E eu acho que é isso, né? Ele renasce sem a sombra dele, ele renasce sem os pecados. Então talvez seja o batismo dele, né? E aí a gente tem uma noção de que no Reino das Fadas as coisas passam meio diferentes. Porque ele fala que ele ficou desaparecido no reino normal, no nosso, né, no caso, né? No reino dos meros mortais, por 21 dias. Mas ele sente que foram 21 anos, né? Uma vida dele de amadurecimento, de fato, chegando a vida adulta, né? Como um adulto, de fato. Vou falar, gente, que surpresa adorável. Esse livro a Tatiana Feltrin recomendou, né? Eu vi o vídeo dela. E, sério, de verdade, a gente entende porque autores como C.S. Lewis se inspiram nesse tipo de personalidade. Porque é um livro, ai, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Esse é o adjetivo que cabe aqui ao Fantastes. Eu só recomendo que vocês leiam, tá? Essa edição minha, ela tinha uma capinha, né? E eu não sei o que aconteceu com a minha capinha. Eu queria muito saber, porque ela ficava muito bonitinha. Tinha até, tipo, os coisinhos, sabe? As folhinhas dos autores aqui atrás. Ah, eu perdi, infelizmente. Mas eu quero muito ler outros livros dele. Muito mesmo. Talvez eu leia esse, né? Que né? Não vale muito. Mas enfim, gente, que livro, assim, olha... Recomendo muito que leiam para as crianças pequenas, vocês adultos que queiram ler algo, boa literatura, recomendo também. Não é um livro assim difícil, as descrições são estonteantes. Essa é a palavra que define esse livro, porque as descrições mesmo, e eu sei que eu tô sendo redundante nisso, mas que descrições, que livro incrível, vou falar. Esse é o primeiro livro que eu leio inteiro. É o primeiro livro de 2025, por mais que o Sol para Todos tenha saído antes. Eu terminei ele antes de 2025, eu só demorei pra postar mesmo, perdoem-me por isso. Mas esse é o primeiro livro de 2025 e é um livro que, assim, valeu muito a pena a leitura. Eu vou falar, comecei o ano bem. Livro muito bonito, muito bonito, muito bonito. Leiam, tá? De verdade. Super beijo, até a próxima. Deixem seu like, se inscrevam no canal para que a gente continue crescendo e levando os nossos comentários. Se você já leu, deixa aí seu comentário o que você acha desse livro, uma mensagem que eu tenha perdido, aí vocês comentem também, me corrijam caso eu tenha falado alguma coisa errada, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima.